Pastor, nessa sua caminhada aí, nas operações Jesus Transforma, que você participou, desde quando você era voluntário, eu vou perguntar 3 histórias. Aí você vai me dizer, certo? Qual foi a história mais emocionante que você já viveu? Eu acho que a mais emocionante foi a da jovem, que a gente teve a oportunidade de conhecer ela, apresentar o evangelho e infelizmente depois ela veio a falecer. Eu acho que essa foi a que mais emocionou o nosso coração, assim, de ver a urgência de se pregar a mensagem do evangelho, sabe? Acho que essa foi a mais impactante. Qual foi a mais engraçada? Rapaz, a mais engraçada. A mais engraçada, eu acho que foi uma comigo, que aconteceu comigo, foi no sertão. Rapaz, ó, eu vou contar essa, vai ficar registrada em rede mundial. Eu estava no sertão visitando as bases e eu comecei a passar mal. Mas eu comecei a passar muito, mas Não muito se mal. preocupe, pastor, não é a primeira história que contaram desse jeito aqui. Pois é. E eu estava passando muito mal. E a gente viajou para o interior na Kombi. E eu passei numa farmácia e falei, moço, me dá o melhor remédio que você tiver aí, porque eu vou pegar uma estrada agora. E cada base que a gente parava para visitar, os irmãos, com muito amor, com muito carinho, me davam uma combinação de um monte de chá, com um monte de coisa lá, que eles juravam que eu ia ficar bom com aquilo lá. E eu tomava e o negócio só piorava. Aí quando chegou na terceira, né, na terceira cidade, terceira ou quarta cidade, que era a que a gente ia fazer o culto e dormir para voltar no dia seguinte, eu falei, meu irmão, me desculpa com todo carinho, mas eu já vim tomando um monte de coisa e nada resolveu, eu não vou tomar mais nada não. Entendeu? Vou dar o jeito aqui. Aí nós fomos pro culto, uma casa. Rapaz, tinha acabado de construir a casa dele, tudo, arrumada. Fizemos o culto na varanda. Acabou o culto. A gente ia ter um lanche ainda e a gente ia voltar para a base para poder dormir, né? Para no dia seguinte vir embora. E aí, rapaz, não deu tempo. Eu falei assim: meu irmão, eu preciso usar o banheiro. Ele falou: claro, pastor, fica à vontade, vem para cá e tudo. E eu fui entrando. Aí a gente estava na varanda, na frente, né? Aí eu entrei, passei na sala, passei na porta de um quarto, passei no corredor, cheguei na cozinha. Ele pegou um rolo de papel em cima do armário e nós chegamos no fundo da casa. E ele falou para mim assim: Ô pastor, eu acabei de construir a casa, só teve um cômodo que eu não fiz ainda. É o banheiro. Aí eu falei assim: é mesmo, irmão? E assim, eu fiquei sem jeito, que como é que eu falava pra ele que não, não vou mais, entendeu? Não tinha como, sabe? Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele me deu um rolo de papel higiênico, me apontou uma direção no meio do pasto, do cerrado, entendeu? Do sertão, e falou assim: o senhor segue nessa reta aqui, ó. O senhor tá vendo aquela árvore grandona que tem lá na frente? É ali, naquela região ali. Aí era uma noite de lua cheia, né? Eu caminhei, tava, graças a Deus que tinha lua cheia, tava ali, né? Claro, eu fui caminhando. E aí o pior não foi isso. O pior é quando eu estava lá, né, no local, lá me preparando ali, tentando achar o local, né, concentrado, ele resolve conversar comigo lá na casa dele. Fala assim: você mora no Rio, né? Como é que é morar aí? E assim, ele queria interagir comigo, entendeu? Ele lá na casa, da varanda da casa, eu a uns 500, 600 metros da casa dele, lá na frente, no meio do cerrado, entendeu? A lua cheia, e ele lá gritando, conversando. Eu respondendo assim, de maneira monossilábica, né, para ver se cortava com tipo assim, é bom. E toda vez que eu respondia, ele vinha com outra pergunta, entendeu? E assim, essa daí entrou pra história, entendeu? Que coisa, viu, pastor William? Vai ser lembrado pro resto da vida. A Sara falou que foi em muitos banheiros naturais no sertão. Pois é. Não, para mim o banheiro natural nessa atual conjuntura já não era mais o problema. O problema era conseguir desenvolver o diálogo, entendeu? Era esse aí que era a questão, entendeu?
Que desafio, que desafio. É, irmã, desse jeito, tá vendo? Esteja preparado. Olha, Sara, faz um corte e bota no YouTube. Isso vai ficar eternizado, tá vendo? Vai, pastor, vai. Pastor, e a última história Ah, é a história mais inspiradora que você viveu. mais inspiradora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar uma história inspiradora. Eu acho que a história mais inspiradora vocês vão ter oportunidade de conhecer nos próximos episódios, tá bom? É a história do Niltinho. Eu acho que o Niltinho ele é um exemplo para gente. O Niltinho é um voluntário que nós temos que participa há muitos anos. Acho que ele já participou de mais de 10 projetos. E o Niltinho ele é deficiente visual. Ele não enxerga nada, 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 sabe? E ele vai para todos os projetos sozinho, sozinho. Então, ele chega sozinho, ele já levou gente da igreja dele, ele conversa com a gente e às vezes eu brinco com ele que eu esqueço que ele é cego. Porque às vezes ele tá comigo e ele tem dificuldade, ele me liga e fala assim, ô pastor William, eu não tô conseguindo aqui fazer a inscrição, acho que não tá aparecendo. E aí eu falo assim, calma aí, Nilton, vou mandar um e-mail para você ver se vai. Aí ele tá no telefone e fala assim, ah, chegou seu e-mail aqui. Ah, tá certo, vou fazer aqui. Beleza. E ele não gosta nem que avise, assim, o pastor, a igreja que vai receber, ele não gosta nem que avise que ele tem essa limitação, porque ele se vira muito bem sozinho. Ele chega lá e ele prega, ele toca, ele canta, ele prega assim de maneira expositiva, com tudo decorado, sabe? Ele fala assim: abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, eu vou ler o verso 5, 6 e 7. Acompanhe na sua Bíblia. Verso 6. Verso 5 começa assim, aí ele vai. Verso 6, não sei o quê. E aí ele desenvolve a mensagem com pontos, com aplicação. Então, assim, ele é uma inspiração. Ele é uma inspiração pra gente, sabe? Não desiste de ir, viaja. Ele vai agora para o Amapá, vai de ônibus. Ele mora em Minas. Ele vai subir de ônibus para Amapá. E ele falei com ele, Tim, como é que você vai? Ele falou assim: ah, pastor, eu consegui uma passagem aqui, eu vou de ônibus. Eu falei, rapaz, você tem certeza? Ele falou, vou, pastor, é tranquilo, é 2 dias e meio só. Eu chego lá, entendeu? Então, e ele fala com uma naturalidade, entendeu? Que eu fico impressionado, sabe? Ele realmente ele é uma inspiração pra gente. Ele, inclusive, será convidado aqui dos próximos episódios para compartilhar com a gente um pouquinho dessa história.